Irmãos, para essa noite, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero começar, na verdade, falando sobre algumas coisas, mas antes eu gostaria de indicar para você a leitura desse livro aqui, ó. Lições da vida de José, uma jornada do sonho ao destino. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. Irmãos, eu estou na metade para o final dele já, e esse livro tem mudado a minha vida em relação à compreensão da vida de José, os detalhes, verdades que ele vem destrinchando, o autor desse livro, ele vem destrinchando a respeito da vida de José. Uma leitura maravilhosa, eu te aconselho a fazer o mesmo, eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado, amém? Não sei se tem lá na nossa livraria, no nosso Verbo Shop, mas você pode procurar lá, depois de se informar, amém? Mas assim, gostei muito da abordagem do autor, da forma como o livro foi todo escrito e a forma como ele tem sido tão claro nas palavras e passando mesmo a vida de José. Talvez seja um dos personagens, digamos assim, da Bíblia, né, onde a gente aprende mais sobre uma vida mesmo devota ao Senhor. Alguém que poderia ter diversos motivos para resmungar, murmurar, para poder desistir de tudo, e José foi uma referência, né, de alguém que tinha uma palavra, tinha uma convicção e ficou com essa visão até o fim. Amém? E eu até vou citar em alguns pontos a vida de José, mas hoje eu quero falar com você sobre João Marcos. Amém? Talvez alguém que você possa pensar assim, meu Deus, que o pastor fala de João Marcos, né? Mas você vai entender o motivo pelo qual eu quero falar sobre ele com você. Eu quero que você comece abrindo comigo, por favor, lá em Atos, no capítulo 13. E você vai perceber, irmãos, que muitos de nós temos um pouco de João Marcos. Talvez em alguns contextos da nossa vida, e eu quero pegar essa vertente para que a gente possa caminhar nessa noite. Amém? Você abriu lá? Atos 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. E aí, irmão, você vai perceber que esse João, o nome dele é João Marcos, e em alguns momentos ele é tratado como João e em outros como Marcos. Amém? E no verso 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Até aí, até o momento. Quem era essa pessoa? Era João Marcos, ele era primo de Barnabé. Ele tinha uma influência, ele estava envolvido com a igreja, né, a igreja que se reunia lá em Antioquia, e ele era uma espécie de assistente dos missionários. Amém? Só que por algum motivo, ele iniciou caminhando com Barnabé e Saulo como um suporte para eles, mas por algum motivo, nesse meio caminho, ele desistiu, ele voltou. Então, como nós lemos aqui no 13, ele volta para Jerusalém. E Barnabé e Saulo continuam no que seria a sua primeira viagem missionária, né? Eles fizeram duas, né? Na verdade foram três, onde Barnabé e Paulo fizeram uma juntos, e na segunda, aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que acontece na segunda, para você entender o contexto. Mas você imagina o seguinte: a Bíblia não relata, não deixa claro, mas alguma coisa aconteceu a ponto de ele voltar.
E quando chega no 15, verso 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilia, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegando para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, o que acontece? Há uma primeira viagem onde Paulo e Barnabé começam a o quê? A evangelizar, a estabelecer obras, estabelecer igrejas. E, no meio do caminho, Marcos, ele se aparta deles e volta para Jerusalém. Chega um segundo momento onde eles vão fazer uma segunda viagem, que é fazer o quê? Voltar nessas igrejas, visitar essas igrejas novamente. Irmãos, você imagina o que deve ter sido para Marcos nesse momento, depois de ter tido aquela frustração, por algum motivo de não poder acompanhar mais os apóstolos, ser rejeitado pelo apóstolo Paulo. É como você imaginar o bambambam da época, falou assim, não, você me abandonou lá atrás. E às vezes a gente olha a Bíblia e pensa assim, não, foi algo simples. Irmãos, você imagina, 2 companheiros de viagem. Eles discutiram a ponto de não andarem juntos. Então não foi uma discussão fácil. E o que eu quero trazer isso com você? Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo situações onde nós colocamos a expectativa em algo, Deus nos deu uma palavra, Deus confirmou algo no nosso coração, e alguma coisa gerou uma frustração para nós, um resultado não alcançado. A frustração, ela tem esse peso de algo que você esperava que acontecesse e não aconteceu. E aí eu poderia lembrar de várias situações aqui. E é uma característica dessa igreja, na verdade, do Ministério Verbo da Vida, eu posso dizer, o Verbo da Vida ele tem uma característica de ter pessoas de outros ministérios, vindo de outros lugares. É uma igreja muito estabelecida na palavra, na doutrina, e por isso muitas pessoas têm essa atração mesmo pela palavra, por um crescimento genuíno. Mas muitas pessoas chegam muito machucadas, com muita frustração no passado, por conta de expectativas, de planos, projetos, coisas que almejava, coisas que desejava viver, e porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, esse plano foi abortado. E o que eu quero te trazer nessa noite, irmãos? Eu quero que a gente possa olhar, e primeiro ponto que nós precisamos ter clareza, o que Deus quer de nós? O que Deus está comunicando ao meu e ao seu coração? Hoje pela manhã, a Suene usou uma expressão muito interessante. Ela falou assim, olha, o propósito é único, o chamado é único e o propósito é exclusivo. O chamado é único e o propósito é exclusivo. Você foi chamado para algo, você foi chamada para algo. Deus te conferiu um propósito exclusivo para você. Ninguém mais pode viver aquilo que ele foi destinado para você viver. Alguém pode fazer, por conta de um cumprimento de promessa, aquilo que talvez nós deixamos de fazer. Mas o objetivo original de Deus era que nós andemos nisso. Amém? E eu posso trazer isso para diversas áreas da nossa vida, e eu quero abrir mesmo esse leque, para que a gente não pense só no âmbito ministerial, mas coisas que Deus conferiu a nós ao longo da nossa vida, palavras que foram destinadas a nós, talvez palavras de algo até mesmo, de repente, relacionado à sua empresa. Deus colocou no seu coração que você empreenderia numa área. E aí você foi lá, pegou aquela palavra, creu naquela palavra, mas por conta de circunstâncias, por conta de uma negativa, por conta de alguém dizer para você que você não era capaz, que você não iria conseguir, você se frustrou e parou. Irmãos, eu quero nessa noite, e esse é o meu objetivo nessa noite, é trazer de volta esses planos frustrados.
coisas que talvez você colocou de lado, coisas que talvez você não está vivendo a totalidade, coisas que talvez Deus falou contigo no passado e que você não está considerando mais por conta das frustrações e das dores que você sofreu por querer viver aquilo. E Deus, Ele nos diz nessa noite que Ele é o mesmo, Ele continua com a palavra de pé para a sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E por mais que possa não ser mais da forma como você pensou, ou da forma como você projetou, ou da forma como as coisas estavam caminhando, Ele ainda é capaz de promover as coisas que Ele estabeleceu na sua vida. Amém? Então, quando nós olhamos para João Marcos, irmãos, ele tinha sido rejeitado por uma das lideranças da igreja na época. Talvez a maior liderança depois dos apóstolos do Cordeiro. O apóstolo Paulo tinha uma grande influência. Ele, juntamente com Barnabé, tinham ido a muitos lugares. Então, ele era uma pessoa altamente respeitada. Imagina essa pessoa chegar para você: não, você não. Você me abandonou lá atrás. E aí, irmãos, muitos de nós poderíamos chegar e falar assim: poxa, meu líder me colocou de lado. E quando a gente conversa com muitas pessoas que chegam aqui, quase que 80%, 90% das pessoas, elas estão magoadas por lideranças. E muitas delas de questões justas mesmo. Onde essas pessoas foram maltratadas, machucadas por lideranças ruins. E eu não estou aqui para defender a gente ou falar que nós somos melhores ou piores do que alguém, irmãos. Somos pessoas que podemos falhar também com você. Mas o meu papel aqui, e desde que nós estabelecemos essa obra nesse lugar, sempre foi despertar em cada um de nós uma independência, entre aspas, emocional de liderança. Eu não quero que você viva numa condição onde eu não posso fazer nada sem o ok do meu pastor. Eu não posso ir dar um passo sem a minha liderança me abençoar. Você pode parecer pensar contraditório, mas entenda, você pode vir a mim buscar conselhos, e isso é totalmente bíblico, e eu te aconselho a fazer isso. Você pode vir à sua liderança e buscar isso. Isso é totalmente bíblico e você deve fazer, mas você precisa ter convicção do plano que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Existem coisas que Deus vai falar com você, e que eu posso até também saber, mas o meu papel aqui é fazer assim: é isso que você quer? Vamos trabalhar isso aqui para você, decolar. Porque eu quero você decolando. Quero você fluir no teu chamado, na plenitude dele, irmãos. Essa é a minha alegria. A minha alegria é ver cada um daqueles que estão aqui ministrando, aqueles que estão servindo, aqueles que estão avançando em suas vidas, tanto pessoal quanto profissional. Esse é o resultado do meu chamado. É ver você bem, ver você dando frutos, dando resultado. Eu não estou aqui para manter todo mundo aqui como, sabe, uma galinha protege seus pintinhos e fica ali, não, fica aqui controlando todo mundo. Não é isso. Nós precisamos entender cada vez mais, irmãos, que essa visão onde quase que tem um clero ali, uma autoridade eclesiástica, que a gente não pode fazer nada sem o aval, sem a chancela. Não, irmãos, Deus não nos chamou para viver dessa forma. É óbvio que Deus levanta a liderança, nós devemos respeitar lideranças, e no que diz respeito à igreja, nós devemos sim seguir um padrão. Mas quando eu falo a respeito da sua vida individual, irmãos, eu e você precisamos ser crentes maduros, cada vez mais amadurecidos, para tomar as nossas decisões. Buscar conselhos, sim, buscar orientação, sim, mas a gente ter em nosso coração a certeza de quem está nos direcionando. Amém? E cada vez mais, irmãos, tomar essas decisões. Eu penso, irmãos, e a palavra é maravilhosa, que Deus ele sempre vai tratando conosco com exemplos, e Jesus fazia muito isso, com exemplos práticos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre corpo, sobre amadurecimento, ele também, o escritor de Hebreus, ele fala sobre meninos na fé, pessoas que estavam crescendo na fé, e a gente precisa discernir isso, irmãos, tempos e estações da nossa vida. Eu não posso exigir da Sofia, que tem 7 anos, a maturidade de alguém que tem 20. Ela não tem ainda a capacidade plena para tomar as decisões que ela precisa tomar na vida dela. Então, até lá, eu vou direcionando.
Mas também eu não posso achar normal se comportar com quem tem 2. Eu não posso achar normal. Eu tenho que estar ali motivando o crescimento dela. Porque senão, daqui a pouco, ela vai estar com 20, sendo tratado com alguém que tem 2, 3, 5. Ainda ali, isso não é normal. E Deus, Ele nos criou, irmãos, com um propósito para que nós buscássemos a Ele diretamente. Não existe mais barreiras. Eu não tenho minha oração mais respondida do que a sua. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, quando João recebe essa pancada, né? Porque eu imagino, irmãos, eu volto a dizer, a Bíblia não detalha isso, mas vamos tentar nos colocar nessa condição. Ele se prontificou a voltar a viajar com eles. Então, talvez ele passou por alguma situação e que ele precisou, se organizar novamente, talvez um medo, talvez até mesmo algum tipo de enfermidade, não sei. E ele, na hora ali, jovem, com muitas pressões na vida dele, ele cedeu. E ele poderia, irmãos, entrar num caminho de perdição. Mas olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo a respeito de pessoas que poderiam estar se associando a ele em relação ao propósito da vida dele, as coisas que ele está vendo, ele fala, lá em Timóteo, não precisa abrir não, 2 Timóteo 4, verso 11, diz assim, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, aquele que foi rejeitado, ele voltou a ser requerido. Não, traz Marcos para cá, porque ele é muito importante para o meu ministério. Mas o que houve daquela rejeição até Marcos voltar a ser útil? Houve alguém chamado Barnabé, que foi ali, pegou junto com ele. Não, meu filho, vou comprar a tua briga. Vamos embora. Irmãos, quando eu quero ser Barnabé na vida das pessoas. De pegar pessoas que talvez foram tão machucadas, ou pessoas que foram até mesmo rejeitadas, e a gente está ali, vamos levantar, porque você é útil para o ministério. Você é importante. Há um propósito na tua vida e você precisa cumprir. Há algo de Deus na sua vida que você precisa manifestar. Irmãos, me chama muita atenção, porque Marcos, ele depois de um tempo, o próprio apóstolo Paulo, no versículo, quando ele manda uma carta para Filemão, ele cita novamente Marcos, chamando Marcos de meu cooperador. O apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro 5,13, diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho, Marcos. E Marcos, ele passa a ter uma visão, ele passa a ter uma importância tão grande, irmãos, que um dos evangelhos foi ele que escreveu. Não sei se você tem se já fez essa conexão. Mas dos 4 evangelhos, 2 foram escritos por apóstolos. João e Mateus. São 2 apóstolos que caminharam com Cristo. Outros 2 foram discípulos, 2 discípulos. Lucas e João Marcos. E o livro de Marcos, sobre o evangelho de Jesus, foi escrito por esse camarada. Então, irmãos, independente do que falem para você, independente do que possam ter te ferido no passado, fica com a palavra que você recebeu da parte de Deus. Se Deus te chamou para o ministério, irmão, se Deus te chamou para abrir um negócio, se Deus te chamou para atravessar uma fronteira, se Deus te chamou para iniciar um empreendimento, irmãos, vá e faça. Vá e faça. Não deixe a frustração te parar. Não deixe as condições te travarem a ponto de você desistir. Por quê? Porque o maior está contigo. Ele é fiel para cumprir toda a palavra que ele lançou sobre a sua vida. Ele não falou algo para depois desistir, irmãos. Deus não é menino. Ele não fala algo para você e depois pensa, não é bem assim, não, eu me enganei. Não existe isso com Deus. E a gente precisa trabalhar com essa perspectiva. Eu citei aqui, falei que ia citar sobre José. Irmãos, José recebeu uma palavra.
Na verdade, ele recebeu 2 sonhos que eles se unificam nos sonhos. Um sonho que ele de alguma forma, ele estaria como autoridade sobre os irmãos e o próprio pai. E ele sonha de novo algo semelhante. Irmãos, a gente até citou isso sobre a criação de José. Mas você já soube um pouquinho da história dos outros filhos? Você já parou para pensar nos outros filhos? Porque a gente fala assim, não, porque José foi muito bem criado, né? Foi mesmo. Os irmãos dele, irmãos, 2 com casos de incesto, destruíram uma cidade, outros 2... Cara, se você olhar o histórico, por isso que eu te falo, leia, vai te ajudar muito a desmistificar muitas coisas que você e eu ouvimos por aí. Leia. Esse camarada, irmãos, ele foi contra tudo e todos. Ele tinha uma palavra, compartilhou com o pai, com a mãe, e muitos até falam dele, ele foi inocente, ele foi menino. Não, irmãos, era o pai dele. Eram os irmãos dele. Aí você fala, não, mas José foi muito bem criado, que benção. Ele foi muito mimado. Em que sentido? Ele foi o preferido. Então, ele tinha uma distinção de fato. Mas, irmãos, os outros irmãos, com ciúmes, eles iam matar José. Aí um deles se levanta, que é Rúben, e se posiciona contra os irmãos. Não podemos fazer isso. Vamos colocar ele numa cisterna, para depois... a gente não pode meter a mão nele para fazer nada. Mas a ideia de Rubens talvez era o quê? Opa, não, depois eu volto, pego ele e restituo o nosso pai. E aí, depois alguém tem a brilhante ideia de vendê-lo como escravo. E aí Rubem tinha saído, quando ele volta, falou, cadê José? Vendemos como escravo. Irmãos, eles eram tão mau caráter, que eles estavam comendo com o irmão na cisterna. Você tem noção disso? Leia depois lá, Gênesis, ali 38, naquela fase, período ali. Imagina você ser tão cruel com o seu irmão. Eu não estou falando de um estranho, eu não estou falando de um inimigo. O seu irmão te colocar num lugar, num buraco, sem comida, sem água, e todo mundo ali reunido, batendo papo, comendo, como se nada tivesse acontecido. Aí eles voltam, mente para o pai passa 20 anos de luto pelo filho, e todo mundo sustentando a mentira. Aí você imagina a cabeça de José. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles vendem José. José começa a servir a Potifar. E aí a casa de Potifar começa a prosperar, começa a dar certo. Irmãos, olha que coisa impressionante, irmãos. Talvez alguns de nós poderíamos olhar e pensar, tá, como eu vou sair dessa? Talvez a gente pudesse olhar e eu pensasse para o nosso trabalho, nosso emprego, e olhasse para essa condição e pensasse assim, eu vou fazer o mínimo aqui. Eu vou fazer o que dá. Eu sou escravo. Eu não tenho direito nenhum. Mas não, José não tinha essa visão. José era tão excelente que ele se recusava a fazer aquilo que lhe era pedido. E aí ele mesmo como escravo, irmãos, ele fez a casa de Potifar prosperar a tal ponto de Potifar entregar tudo na mão dele. E ele mesmo confirma depois, ele fala, quando a esposa de Potifar tenta, assedia ele, tenta dormir com ele, ele fala o que para ela? Ele fala assim, olha, o meu Senhor me confiou a tudo, menos a ti. E eu vou te respeitar. E ele mesmo tendo... Ele poderia, irmãos, imagina, jovem, na flor da idade, ele poderia ter relação com a mulher de Potifar, ninguém ia ficar sabendo porque ela não ia se queimar com o próprio marido. E algo interessante que o autor desse livro ele fala o seguinte, você repara que a Bíblia não relata que José nem mesmo se defendeu, quando Potifar confronta ele. José nem se defendeu. Me prenda. Ele era escravo, irmãos. Ele sabia que... Me prenda.
E aí ele vai para a prisão, irmãos, e eu vou te falar, muitos de nós estaríamos deprimidos, chateados, culpando Deus. Fala assim, Senhor, o que eu fiz de errado? Mas você e eu não éramos José. José era tão excelente, irmãos, que ele passou a cuidar dos presos. Ele era tão excelente que ele tinha autoridade abaixo do carcereiro, dentro da prisão. Esse era o nível de excelência de José. Alguém que não parava pela frustração. Alguém não parava porque algo deu errado. Alguém que não parava porque alguém disse para ele que não ia dar. José agia dessa maneira, irmãos. E eu quero nessa noite que a gente pense sobre isso, irmãos. O que nos diferencia de José? Nós, ainda por cima, ainda temos o Espírito Santo por dentro. Somos uma nova criatura. Temos tantos benefícios, irmãos. E às vezes a gente não tem consciência do poder que nós carregamos. Eu e você carregamos algo poderoso demais, irmãos. Há um poder dentro de nós que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ei, você tem vida porque alguém pagou um preço por você. Como você pode achar que você não é valioso? Como nós podemos achar que nós não valemos coisa alguma? Recentemente eu ministrei sobre a questão do orgulho na igreja. E sabe, irmãos, existem orgulhos que são disfarçados de autopiedade, autocomiseração. Ah, não, eu não tenho problema com orgulho, porque eu tenho até complexo de inferioridade. Mas o complexo de inferioridade já é uma sinalização que você não confia em Deus, que você fica se comparando com o outro. E aí você se sente menor. Porque se eu e você tivéssemos a humildade de reconhecer quem é Deus sobre nós, nós iríamos olhar para nós mesmos como Deus nos olha. Com o valor que Ele nos dá. Com o amor que Ele tem por nós. Então, irmãos, quando você e eu olharmos, irmãos, para as circunstâncias, para as pressões, nós devemos olhar como esses homens de Deus se portaram. Como eles agiram, como eles corresponderam às dificuldades apresentadas. Eles foram para uma murmuração? Eles começaram a reclamar? Não, irmãos. Eles agiram em fé. E para mim, irmão, José talvez seja o maior exemplo depois de Jesus, de obediência. Num ambiente onde ele era odiado pelos irmãos. Porque, imagina comigo, irmãos, alguém que decide matar o próprio irmão, não decide isso de um dia para o outro. Ele devia ouvir historinhas. Aí, ó, sonhador. Da própria casa, da própria família. Irmãos, e quando você percebe, você vê que até mesmo o fato dele ser vendido como escravo, isso demonstra uma forma de Deus estar tirando ele desse ambiente. Porque naquele ambiente ali, irmãos, ele ia ser morto em qualquer momento. Poderia não ser naquele contexto, porque um irmão ia pesar um pouco mais a consciência do que o outro. Mas naquele momento, irmãos, eles estavam ali tentando sufocar os sonhos dele, tentando sufocar aquilo que José carregava. E agora, olha que interessante. Israel, quando recebe a notícia do filho, ele não questiona. Os filhos falam, olha, achamos essa veste aqui, o sangue, eles pegam um sangue de cordeiro, colocam na túnica dele rasgada e entrega para Israel. E reparou que Israel não questiona, ele só chora e fica de luto. Se Israel tivesse noção da palavra que José tinha recebido, ele iria questionar. Sabe por quê? Porque ele sabia quem Deus era. Ele falou assim, não, impossível meu filho ter morrido. Porque meu filho tinha uma promessa. Ei, você tem uma promessa? Diga com convicção, você tem uma promessa? Amém? O que você está fazendo com essa promessa? Você está deixando alguém dizer para você que você pode ou que não pode? Você está deixando alguém estabelecer o teu alvo
quando Deus já falou para você qual é? Você está esperando que as conjunturas estarem alinhadas perfeitamente para você começar a caminhar nisso? Acorda, levanta. Eu não posso ter minha vida ditada pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas agem, pelo que as pessoas falam, pelo governo, por nada, irmãos. Eu preciso de uma palavra. Se você tem essa palavra, irmãos, coloca ela num lugar onde você não se desvia dela de forma alguma. Tenha convicção, essa palavra é de Deus. Você percebe que você tem essa maturidade para saber, isso aqui é Deus na minha vida. Eu tive essa instrução, Deus confirmou, Deus trouxe confirmações até mesmo de fora, e eu tenho convicção disso. Mas não está acontecendo, irmãos. Não desanima. Não desanima. Vou te dar um outro exemplo, Josué e Caleb. Imagine, irmãos, você ir como um espia para uma terra, perceber a maravilhosa terra que você está prometida para você acredita nisso, aí você volta com outros 10, e esses 10 difamam a terra, detonam tudo, você vai lá, rasga a veste, grita com o pessoal, faz de tudo, mas ainda assim, as pessoas não vão contigo. E aí você fica ali, com a promessa guardada. Passam anos e anos, anos e anos. E você vai assistindo muitas coisas, mas com a promessa ali. Irmãos, aí quando chega o grande dia, Josué chega para Caleb. Na verdade, Caleb vem e vai requerer de Josué. Fala assim, hoje eu estou mais forte do que eu estava antes. Me dá o que é meu. A terra, eu acreditei, a terra é minha e eu vou viver essa plenitude. Ei, irmãos, não importa o tempo. Existe sim tempos de preparação, existe tempos de você amadurecer, de que eu preciso amadurecer. Tem coisas, irmãos, que eu não tenho estrutura hoje para viver. E eu preciso entender isso, e eu preciso ter essa humildade de saber que eu preciso amadurecer em algumas coisas para que a bênção não vire um problema para mim. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você é um pastor e Deus está confiando para você, falando, olha, eu tenho um bairro no teu coração. Irmãos, quando Deus me chamou ao pastoreio, confirmou no meu coração que eu seria um pastor, eu não tinha bairro nenhum no meu coração. E eu vou te falar, se eu assumisse uma igreja ou iniciasse uma igreja, seria um fracasso. Eu não tinha condições nenhuma emocional, de nada, de nenhum aspecto. Teria que ser muito Deus na causa para poder sustentar. Mas por que, irmãos? Foi necessário um aprendizado, foi necessário um acréscimo. Teve momentos, irmãos, que eu achei que não ia dar, que eu não ia viver isso. Às vezes, irmãos, só acho que é fácil a gente receber uma palavra, olha, Osasco vai avançar, vai crescer e tal. E você acha que eu não sou tentado a fazer comparação? Será que pelo tempo a gente já não deveria estar maior? Será que eu já não devia ter sido mais ousado em algumas áreas? Você acha que esse questionamento não vem, irmãos? Ou será que eu estou no lugar certo? Sugestão. É isso mesmo que você tem que fazer? Antes de assumir a igreja, antes de vir para cá, para Osasco, eu estava em Barueri, como vocês já sabem. E congregando lá em Barueri, irmãos, teve um momento que eu comecei a me questionar com relação ao meu chamado. Por quê? Porque eu olhava para mim, irmãos, e não via nada. Não via capacidade alguma para fazer nada. Eu olhava, e eu não estou sendo hipócrita aqui para você, nem longe disso. Mas eu olhava para mim mesmo e falava assim, Senhor, como é que eu vou viver isso? Eu não tenho condições. Eu não prego com eloquência, não domino tanto a palavra, assim, com tantos detalhes, para poder ser alguém que seja capaz de ensinar alguém. Eu tinha passado por um trauma, irmãos, anterior, onde coisas relacionadas até mesmo à questão financeira foi de uma forma muito caluniosa a meu respeito, e era algo que eu detestava, irmãos. Era qualquer coisa relacionada a
a possibilidade de eu estar usufruindo algo da igreja indevido. Irmãos, isso me irrita assim profundamente. Se eu simplesmente pensar que de alguma forma eu estou usando a igreja, ou que alguém vai pensar sobre isso. Isso, assim, para mim era o pior de tudo. Talvez eu teria entrado no meu ministério mais cedo, se eu não tivesse tanto problema com isso. Mas por quê? Por trauma, irmãos. Porque eu via o meu pastor lá no Rio entregar uma empresa, abandonar tudo para servir no ministério e ainda ser chamado de ladrão. Aquilo ali me arrebentava. Eu vi ele lá, irmãos, todo dia servindo na igreja. As pessoas batendo na porta dele, ele atendendo a hora que for. Ele lá com um palinho velho caindo aos pedaços. E um monte de carrão na igreja. Eu nem podia fazer nada porque eu andava a pé, então não tinha nem como ajudar. Mas olhava ele lá com um palho, lembro até hoje, um palinho branco. E aí, irmãos, ele sendo chamado de ladrão às vezes. Falei, gente, como pode? E aí eu falei, eu não quero isso para a minha vida. E eu quase deixei essa frustração, esse sentimento, literalmente, dominar o meu coração e me travar. Falei assim, eu não quero ser chamado. Eu me esforcei, fiz faculdade, estou crescendo profissionalmente, eu não vou abrir mão disso para poder ser humilhado desse jeito, não. E aí, irmãos, o tempo foi passando e o Senhor foi requerendo isso de mim. Esse posicionamento para quê? Para que eu não pudesse abrir mão de algo que é genuíno da parte de Deus por uma má fama que alguém pode criar. E com o tempo, irmãos, eu fui trabalhando. Falei assim, olha, vão falar mal de mim independente de. Fazendo certo, fazendo errado, vão falar mal. Então, qual é a chave? É a minha consciência perante ao Senhor. Óbvio que eu preciso fugir da aparência do mal, eu preciso tomar cuidado para não transparecer algo que não é. Mas, irmãos, ainda assim, podem ter pessoas que vão vir falar. E eu não posso privar isso. Eu não posso me privar de viver coisas em Deus por conta disso. Agora, é algo contraditório, irmãos. É algo muito, sabe, ali num limiar muito grande, onde eu preciso lidar com a minha consciência e os traumas. E aí, irmãos, eu tive que fazer essa escolha de ir além. Falei, não, eu vou fazer, independente de. Então, quando eu estava lá em Barueri, eu estava com alguns traumas. Porque quando eu assumi a primeira igreja que eu assumi a responsabilidade de estar à frente foi aqui em Osasco. Mas eu estive à frente do Rema, lá no Rio de Janeiro. E na época do Rema, não é que ninguém me acusou de roubo. Amém? Mas assim, a gente estruturou a escola de uma forma... A escola estava redonda. Tudo sendo pago, tudo direitinho, tudo em linha. E quando a gente saiu, começou a surgir alguns comentários do tipo, não estava tão arrumado assim não. A gente está aqui sofrendo um pouco, talvez. Irmãos, aquilo ali foi assim, me massacrando. Falei, cara, e eu não queria, para você ter uma noção, como eu trabalhava, e isso é orgulho também. Como eu trabalhava, eu não queria aceitar nada da escola. Nenhuma oferta. Nenhuma. E o pessoal insistia comigo, você precisa, para a escola ser abençoada, a escola precisa honrar o diretor. Eu falei, cara, não quero, me dá um mínimo para não comprometer a escola. Eu não quero que eu seja um peso para a escola. Amém? E aí fui para você sair e falar assim, nossa, deixou uma bagunça. Você imagina? Então, eu fiquei com trauma, comecei a me questionar, comecei a questionar o meu ministério, se eu era chamado ou não, isso era aquilo. E comecei a pensar sobre isso na minha vida. Eu falei, como é que eu vou romper com isso? E na época conversei com o meu pastor, o pastor Nelson, e ele falou exatamente isso que eu falei para vocês hoje. Ele falou, Felipe, vão falar mal de você, independente de. Vão criticar. Porque tem pessoas que são assim. E elas são levantadas, muitas delas, para te criticar mesmo. Agora, você tem no teu coração, você está em paz perante ao Senhor? Eu falei, estou em paz, pastor. Então, segue em frente.
Não dá bola para isso, não. Irmãos, fui avançando. Passou pouco tempo, veio a oportunidade e veio aquela coisa. Meu Deus, olha aí, tão rápido. Acabei de virar uma chave, estou indo lá para Osasco. E chegava aqui, irmãos, eu, Michela, Sofia. Depois veio estava Soraya, Serra e Neuza. E no primeiro dia chegaram Juliana e Mateus. Irmãos, teve dias que estava eu, Michela e Sofia. E Soraya. E Neuza e Serra. Às vezes só eu, Michela e Sofia. E eu parava e me olhava assim e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Você nunca vai pensar nisso. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente ouve os testemunhos e parece que essas partes, elas fogem. A gente não presta atenção. A gente só ouve o quê? Não, fulano falou, creu e ponto final. Aconteceu no dia seguinte, tudo mudou. Não é assim? Não é assim que aparece os testemunhos muitas vezes? Não, estou crendo para o meu carro. Estava crendo, irmãos, orei de manhã, de meio-dia. Está aqui seu carro. Não é assim não, irmãos. Não funciona assim, não se engane. Você precisa manter, ser perseverante, confiar no Senhor, permanecer no lugar que Ele te plantou, para que as coisas fluam. E isso vai exigir de nós, irmãos, nos desafiar, até mesmo a colocar a nossa carne no lugar e não deixar que ela domine com a sua influência sobre as nossas decisões. Foi como eu falei, eu amava a obra, amava o Senhor, amo a obra, mas pensei em desistir. Falei, cara, não está funcionando. Não está funcionando. Como é que faz? Hoje, irmãos, eu tenho várias dicas para te dar, mas no início eu não sabia. Eu só vim. Tem que fazer evangelismo, vamos fazer evangelismo. Quem apareceu na igreja? Ninguém. Evangelizamos lá, ninguém apareceu. Não, tem que fazer isso, bota a placa, faz isso aqui, faz isso aqui lá. E às vezes a gente percebia, irmãos, porque era uma igreja muito pequena, quem aparecia como visitante, olhava assim, poxa, igreja pequena, não vou ficar aqui não. Só que se ninguém ficar, a gente nunca cresce, né? E aí a gente ficava assim, meu Deus do céu. Aí eu olhava, logo depois chegou a família do Caio e da Bia. E aí eu olhava para eles dois e meu coração apertado. Eu falei, meu Deus do céu, esses dois meninos ainda tinham bem. Eu falei, que eles vão... Não tem jovem nessa igreja, não tem nada. Né? E eles perseveraram, irmãos, e uma das coisas que mais me alegrou foi quando a gente finalmente pôde ter um grupo estabelecido. E ver eles e falar, opa, tem gente com eles agora. Tem gente até demais, né? Mas, irmãos, são decisões que nós tomamos, independente daquilo que a gente está vendo, independente do curso das coisas. Talvez para nós, irmãos, o primeiro passo de José, de cair naquela cisterna ali, irmãos, a gente já teria, uau, não aguento mais, é um absurdo. Fui vendido, nossa, comecei a dar certo, poxa, agora já estou com mais moral aqui, as coisas estão dando certo, embora ainda um escravo. E aí, a mulher cisma com ele lá, e ele vai para a prisão. Aí ele vai lá, revela o sonho do padeiro, do copeiro-chefe, dá todas as orientações lá, o cara é promovido, o copeiro lá é promovido e esquece dele. Como é que tu esquece de um camarada? De manhã tu falou com ele, de noite ele estava ali contigo. Não, e detalhe, irmãos, José era quase um pastor deles, você já reparou? Olha o texto de novo, irmãos. Ele estava passando e viu que eles estavam tristes. Quem na prisão vai estar feliz? Como ele distinguiu o nível de tristeza de um dia para o outro? Me explica. Não tem como. Mas ele percebeu que eles estavam tristes. E chegaram para ele e falaram, o que aconteceu? Me conta aí. Aí um falou, sonhou assim e tal. Ele, vamos resolver isso agora. E, irmãos, olha a habilidade de José. Ele discerniu o sonho na hora. Imediatamente. Não passou um dia, não. Deixa eu dormir, deixa eu orar para saber. Não. Ele discerniu na hora.
Na hora. Aí o outro se empolgou, o padeiro, se empolgou e pediu para discernir o dele também. Aí falou, ó, tu vai morrer. E aí o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Ele tinha todos os motivos para murmurar, reclamar, mas por conta da fidelidade, pelo coração dele, por confiar no Senhor, um dia ele dormiu escravo, sem nenhuma perspectiva, e no outro ele foi dormir governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do mundo em poucos tempos. Porque você imagina, irmãos, todo mundo só comprava do Egito naquela época, após os 7 anos de bonança, entrando os 7 anos de escassez. Então você imagina o nível de autoridade que aquele homem tinha. Um ex-escravo, abandonado e largado para morrer, e depois vendido pelos próprios irmãos. Tem noção disso, irmãos? E aí eu te falo, o que Deus pode fazer na sua vida? E eu quero que nessa noite você, se você tem esse trauma, e eu creio que alguns aqui tenham, seja de que for, irmãos, que você lance isso diante do Senhor. Não deixe esse trauma ficar te corroendo. Nunca te levou a nada. Nunca me levou a nada, irmãos, ficar pensando sobre o passado, como poderia ser, o que poderia ter acontecido. Nunca levou a gente a lugar nenhum. Eu conheço muitas pessoas, não, porque eu estava lá crescendo no ministério, estava avançando e tal, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Amém, irmãos. Deixe o passado para trás. Vamos começar uma nova história. O mesmo Deus da promessa, ele continua no mesmo lugar. E aquilo que ele ia fazer no passado, ele pode fazer e promover hoje. Ei, ele não mudou. Ele não mudou. Então, vamos mudar essa postura. Vamos olhar para talvez uma rejeição, assim como João ouviu, talvez de um dos caras que ele mais admirasse no ministério, falou assim, olha, você está fora. Eu não quero você comigo. E você olhar e pensar, meu Deus, eu sou o motivo de uma dupla poderosa no reino ter se separado. Até essa condenação ele poderia pensar. Já parou para pensar desse jeito? Paulo e Barnabé foram separados juntos, viajaram juntos, estavam estabelecendo as obras juntos. Se separaram por conta de divergência com relação a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Você. Olha só a responsabilidade. E João ali, irmãos, ouvindo aquilo tudo, seguiu com Barnabé para outra jornada, mas o tempo passou, irmãos, ele amadureceu, ele cresceu, ele provou que, de fato, ele não ficou preso no passado, com os erros do passado, e seguiu em frente, a ponto de ser chamado de meu companheiro, pelo aquele que o rejeitou. A ponto de falar assim, manda ele, porque ele é muito útil no meu ministério. A ponto de você estar registrado, você registrar a história de alguém que transformou a humanidade, que salvou a humanidade. Você foi um daqueles que registraram a história. Irmãos, olha isso. Eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, meu Deus, que privilégio você poder registrar. Talvez eles nem tivessem dimensão disso. Hoje a gente estuda, relê, destrincha, coisas que eles escreveram. Aquele carinha que foi rejeitado, que poderia ter ficado lá. Ah, primo, o Paulo me abandonou, não quer mais saber de mim. Eu não vou fazer mais nada, vou ficar aqui jogando bola. E estaria lá. Entende, irmãos? Então, volto a te perguntar, o que Deus falou com você? O que Deus te chamou para esse tempo? Irmãos, eu sei o que Deus está falando no meu coração nesse tempo. E eu quero cada dia mais me preparar para essa nova estação. Legal, avancei até aqui, estou rendendo frutos para o Senhor, mas Deus tem algo à frente para mim. E eu preciso correr para chegar nesse lugar. Eu preciso continuar correndo a minha carreira para chegar nesse lugar. Porque, irmãos, eu vou prestar contas disso. Você vai prestar contas disso. E você, infelizmente, irmãos, de coração, você não vai poder chegar lá e falar assim, eu não fiz porque o meu pastor foi maldoso comigo.
Seu pastor, seu ex-pastor vai pagar por isso. Vai sofrer de alguma forma por isso. Pastor, nossa, vai ser... Não sei, irmãos, talvez um nível de galardão menor, alguma coisa ele vai pagar esse preço. Agora, você é responsável pela sua vida. Eu não vou prestar contas pela sua vida, você não vai prestar pela minha. Cada um vai prestar conta por si. No exemplo que a Suene deu de manhã, é perfeito, de uma corrida. Ela mostrou um vídeo aqui de 100 metros rasos. Uma corrida onde o quê, irmãos? Embora ali esteja um competindo com o outro, no nosso caso a gente não está competindo um com o outro. A gente está caminhando por um alvo. O objetivo é um só. Cada um tem o seu objetivo. E você está focado no seu objetivo. E você vai ali, não se importando com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não é que você não vai olhar as pessoas, não vai ajudar as pessoas. Você está entendendo? Eu estou dizendo que eu não sou responsável por poder levar todo mundo. Porque é uma carreira. Eu tenho uma raia de atuação e eu tenho que fazer a minha parte nessa raia de atuação. E dentro dessa raia de atuação pode ser até que é para ajudar as outras pessoas. Não é o ponto aqui. Mas o objetivo é que no final eu vou chegar e vou dizer o seguinte, olha, cumpri, cheguei. Está aqui. Eu não vou poder chegar e falar assim, então, lá na época do Rio, falaram isso, isso, isso de mim. Lá na época do Rio, falaram isso, isso e aquilo. Lá em Barueri, lá em Osasco, ninguém me amava, ninguém me queria. Não vai adiantar, irmãos. Eu vou dizer, olha, o Senhor me pediu 10, te entreguei 10, te entreguei 20. Assim como a parábola dos talentos. Elas demonstram que a capacidade de administrar, a capacidade de aumentar, de promover coisas. E muitos de nós, irmãos, porque, não, meu Senhor é muito bravo, ou não, já sofri muito nessa vida. Pega o talento e enterra. Isso, irmãos, é muito sério. A gente não pode brincar com isso. Nós precisamos olhar para o nosso propósito e focar nisso até que ele se cumpra. José tinha uma palavra, irmãos. José tinha um alvo. E até que ele viu aquela cena do sonho dele se concretizar, irmãos, ele não parou. Ele não parou, irmãos. E eu te falo, nós com o Espírito Santo por dentro, nos direcionando, nos conduzindo, como que nós podemos parar se a gente nem está sofrendo nesse nível? Eu não sei se tem alguém aqui que sofreu nesse nível. De ser lançado num buraco pelos irmãos, vendido como escravo, prisioneiro. Acho que ninguém passou. Alguém passou por isso aqui? Então a gente já está sem desculpa, porque esse camarada aqui, nem o Espírito Santo por dentro tinha. Aí você imagina, eu vou chegar lá e falar assim, não, eu não fiz, Senhor, porque eu não era muito habilidoso. Eu falei assim, mas quem te deu habilidade? Quem te deu a condição? O autor desse livro, ele comenta que ele foi taxado pelo sogro dele e falou assim, para com isso, cara, isso não é para você não. Você nem sabe ministrar direito. Tem noção disso, irmão? Teu sogro, alguém da tua família, chegar para você e falar assim, cara, desiste desse negócio aí, você está passando vergonha. Você nem ministra direito, você nem conhece a Bíblia direito. Ele é hoje líder de um dos maiores cursos sem treinamento do mundo. O Rema é maior um pouquinho, mas ele é extremamente influente. E tem tocado muitas gerações, irmãos, e um mestre por excelência. Mas ele ouviu, lá no início da carreira dele, alguém falar para ele que ele não tinha capacidade. Ele ouviu um outro cara cheio de arrogância e falando assim para ele, nossa, por que Deus só chama os caipiras do Texas? Porque essa galera toda aqui, é tudo ali da região de Broken Arrow, Tulsa, ali em Oklahoma. Irmão Reagan, T.L. Osborne, Oral Roberts, todo mundo estabeleceu seus ministérios, e tudo ali numa região muito próxima. E lá no, eu não conheço tanto, né? Mas é uma região de interior nos Estados Unidos. O pessoal chama de caipira, como se fosse aqui.
E aí ele responde para o camarada, fala assim, é porque os caipiras ouvem a Deus. É porque os caipiras confiam no Senhor. Mesmo sem tanta eloquência no falar. E aí eu te falo, irmãos, não fique com o discurso de Arão, de Moisés. Eu não sei falar tão bem, eu preciso de alguém para poder... Não, irmão, se Deus te chamou, Ele sabe que você tem capacidade. Agora, você vai chegar aqui e vai ser uau de início? Não, você precisa entender os processos. Hoje eu estou menos pior do que eu era e vou melhorar, amém? Mas eu era muito começando, aquela coisa assim bem... E às vezes eu ficava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que eu falei desse jeito? E aí eu vou me lembrando, às vezes eu ia para o trabalho lembrando, meu Deus do céu, por que eu não falei aquilo? Por que eu falei desse jeito? Eu falei aquela palavra errada. E eu ficava me martirizando, irmãos. Mas a gente precisa realmente se cobrar para poder se desenvolver, melhorar, mas precisamos entender os processos. E a gente precisa começar de um jeito, precisa começar. Às vezes a gente quer esperar estar super, tudo muito pronto, cheio, maravilhoso, para, enfim, começar. Não. Nem sempre vai ser assim. Mas a gente precisa sim se aprimorar. Eu preciso sim me aprimorar. Eu preciso estudar mais, eu preciso me informar mais, eu preciso trabalhar mais a minha forma de me expressar. Mas quando você olha, irmãos, existem coisas que são formas da pessoa se expressar, isso ok, mas existem coisas, irmãos, que a gente precisa ajustar mesmo. Porque às vezes a gente fica naquela desculpa de esse é o meu jeito e acha que tudo tem que ser daquele jeito. Não, vai ter dia que vai ser diferente. E eu preciso estar pronto para tudo. Tem ministro, irmãos, que começa a pregar e abra lá, não sei o que lá, que ele vai mudar a sua vida, aleluia e tal. E às vezes você sai com aquela gritaria ali, você nem entende o que está sendo falado. É ou não é verdade? Eu já tive cultos assim, falei, não entendi nada. Foi uma gritaria, e tal, vibrando, e o pessoal corre sem saber por que está correndo, só achou legal correr, está pulando lá, dando glória, e nem sabe por quê, só porque Deus te ama, irmãos. Aí você, me empolguei, e vão lá e pula. Não estou dizendo que você não tem que pular, não estou dizendo que você não tem que correr, por favor. Mas entenda, muitas vezes a gente faz as coisas de qualquer maneira. E aí a gente faz uma pergunta simples. O que você achou da palavra no final? Palavra? Alguém pregou? Eu só me lembro que eu pulei, caí, não lembro mais de nada. Ou seja, passou. Foi só um vento. Você entende, irmãos? Então, valorize aquilo que está sendo exposto para você. E se você está nesse processo, assim como eu estou, se permita a crescer. De que forma? Fazendo essa autoanálise, fazendo essa autocrítica, buscando feedback de outras pessoas, não há problema nenhum em você buscar orientações. O que você achou? Qual a forma de... pastor, você está falando muito devagar. Você arrasta demais e tal. Aí imagina, eu fico ofendido. Isso aí não, é o meu jeito e tal, não sei o quê. Fico ofendido. Quando é que você vai crescer? Nunca. Porque se a gente não consegue ouvir uma crítica, a gente não cresce nunca. Mas assim, irmãos, acima de tudo, pegue a palavra que você recebeu. Eu costumo falar isso, irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração. Tudo que um crente precisa é de uma palavra. A gente precisa de uma palavra para a gente ter um norte na nossa vida. Porque senão a gente fica que nem cego em tiroteio. Para onde? Para onde eu vou? O que eu faço? Qualquer barulho, qualquer vento de doutrina, irmãos, vai carregar a gente. E, infelizmente, isso tem feito uma arruaça na igreja. Pessoas perdidas. Pessoas já não sabem mais nem no que acreditar. Porque não tem fundamentação. Hoje eu falo A, amanhã eu falo B, e depois C. E você já não sabe o que é a verdade. Se é A, B ou C. Vamos para a igreja muitas vezes e queremos uma palavra para sair animados, motivados, e problema nenhum com isso. Mas, irmãos, eu tenho visto pessoas que frequentam lugares que só vivem de motivação. As pessoas não têm a sua vida transformada. Sabe por quê, irmãos? Você olha para a Bíblia, você não vê só palavra de motivação.
Pelo contrário, Jesus era extremamente, buscava sempre ser muito alinhado para corrigir as pessoas. Já reparou como ele lidava com os próximos dele? Já parou para pensar? Ele chegava assim, nossa, você é maravilhoso. Marcos, Bia, que vocês são maravilhosos. Eu sei que vocês não acreditaram nisso, mas vai passar. Não, ele chamava homens de pequena fé. Até quando estarei convosco? Ei, acorda. Aí a gente recebe uma correção. Ai, não sei o quê. Não, meu irmão. Jesus não era esse amorzinho que as pessoas pintam, não. Ele era duro. Por quê? Porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo, Ele é justo, Ele é amor também. Mas a gente fica só com um aspecto e com uma visão errada de amor. Porque a gente acha que amor é só, vem cá, minha filha, vem cá, abraça, chora mesmo. De fato, o amor também é isso. Mas não corrige não seu filho em amor. Ou não acha que corrigir seu filho não é amá-lo, para você ver o delinquente que você forma. É muito sério, irmãos. E eu falo, eu prefiro, muitas vezes, estar num lugar onde eu sou exposto a muitas correções. Ouvimos uma correção muito dura hoje de manhã. Nada confortável, mas que tem mexido. E tu acha que é assim, não, pastor, você está livre disso. Não, eu ouço e recebo também. Pastor, mas ela mesma falou que... Eu falei, mas é. No dia que eu achar que eu sou melhor do que alguém, irmãos, eu estou perdido. Estou perdido. Eu preciso receber, administrar, olhar para a minha vida e ver, opa, isso aqui está legal, funcionou. Agora, isso aqui não. Isso aqui eu preciso mudar. Amém, irmãos? Então, não pare na frustração. Não pare no primeiro não. Não pare porque alguém disse para você, não faça. Simplesmente porque ela não acha que você é capaz. Como eu te falei, tem tantos testemunhos, irmãos, a gente poderia citar. Imagina se Jairo, junto com Jesus, naquela caminhada até a casa dele, para poder Jesus orar pela filha dele. Jairo chega e fala assim, tá bom, mestre, deixa para lá, ela já morreu. Eu sei que você está muito ocupado, eu vou seguir aqui minha vida. O que Jesus fala para ele? Não temas, crê somente. E talvez, irmãos, aquilo que Deus está falando no seu coração tenha te atemorizado. Por quê? Porque é muito grande aos seus olhos. É algo muito difícil de fazer. Mas Deus tem nos falado nessa noite, não temas, crê somente. É isso, irmãos. Não temas, não se atemorize. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Por quê? Porque Ele é contigo, Ele é comigo, irmãos. Você não está sozinho, não é um plano seu. Não é um plano, sabe, simplesmente para você viver de conforto nesse lugar. Não, não. É Deus colocando no seu coração um projeto divino. E quando Ele coloca, Ele subsidia esse plano, Ele supre, Ele te dá força, Ele te dá capacitação, Ele te dá instrução, Ele te dá uma direção. Então você nunca vai estar sozinho, irmãos. Agora, você precisa permanecer firme, não temer as más notícias, não temer rejeição, não temer a frustração. Quantas vezes, irmãos, eu ouço, se você olhar, irmãos, e eu estou encerrando com isso, já reparou pessoas bem-sucedidas financeiramente? Pessoas ricas mesmo, bilionárias. Todos eles, irmãos, com exceção daqueles que já nasceram dentro de um contexto de muito dinheiro, todos eles quebraram várias vezes e tentaram várias coisas. Já reparou isso? Imagina se eles parassem. Eles nunca iriam viver o que eles viveram. Até mesmo aqueles que tinham muito dinheiro, se você olhar um pouco a história do Elon Musk, por exemplo, ele conta que ele já estava nas últimas tentativas dele lá, de fazer um projeto lá do foguete, voltar e conseguir reutilizar o foguete. Ele queimou mais de 20. E ele só tinha dinheiro para acho que uns 2 ou 3. E até que finalmente ele conseguiu. Mas imagina, se ele vai com aquele pensamento do tipo, eu vou perder tudo que eu tenho nesse projeto. Eu não vou fazer isso aqui não, porque
Eu preciso ter a minha reserva. Mas está ali a palavra, vá, 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 vá. E às vezes a gente está ali, ó, retraído. Eu abri uma empresa? Não, sempre fui empregado. Eu não consigo ter negócio próprio. Eu ser o meu próprio patrão? Não. Eu entrar nessa área que tem muitos profissionais? Eu começar essa iniciativa aqui e mudar de área da minha profissão? Na minha idade? Quantas informações, irmãos? Somos bombardeados. Dia após dia. Desculpas, irmãos, nós sempre vamos ter. Agora, aqueles que vivem a promessa são aqueles que confiam e seguem até o final. Aqueles que têm a coragem de abraçar, independente do medo, independente da pressão, da dificuldade, você está ali, ó, firme, passo a passo. E você não vai ver ninguém prosperando, avançando num nível diferenciado, se não der esses passos. Esses passos de ousadia, de sair daquela área ali de, não, até aqui tá meu limite. A partir daqui eu não vou. Eu estava ouvindo uma mulher falando sobre ela tem uma empresa, uma rede de odontologia. E ela estava falando, talvez você já ouviu falar desse testemunho dela. E ela estava falando que ela fez uma expansão e algumas coisas não estavam dando certo, ela estava devendo muito dinheiro. E, irmãos, ela chegou, ela pegou, olhou para o patrimônio dela e falou assim, olha, vamos começar com alguma coisa, vamos resolver. Ela e o marido dela, ela pegou e vendeu, e pegou a casa dela e falou assim, foi numa corretora e perguntou, quanto vale a minha casa? Vale R$1 milhão. Estou dando um exemplo aqui, eu não me lembro os valores exatos. Então tá bom. Quanto tempo você vender ela? Porque eu preciso pagar os funcionários. Aí o cara falou assim, uns 3 meses aí a gente vende. Falou, não, 3 meses não dá. Eu preciso de hoje. Aí ela chegou, irmãos, no dono, o cara fala com o dono da imobiliária. Falou assim, olha, eu vendo hoje para você por 800 mil. Você vai, pega e vende por 900, você ganhou 100 aí, fácil. Essa casa vale 1 milhão. Talvez você consiga até vender por 1 milhão e recupera 200 mil só nesse negócio. Ela falou assim, negoção. O cara aceitou na hora. Aí ela queimou o patrimônio dela, ela ficou só com um carro velho e com uma visão. Aí, irmãos, hoje, o negócio Nossa, demais. Se eu não me engano, o nome da rede é Sorridente. Já ouviu? Depois você pega a história, eu estou contando aqui por alto, você vai ouvir bem melhor a história dela. Eu não sei o nome dela. Mas, enfim, eu vi o vídeo rápido. Mas, assim, irmãos, deve ter, só aqui nessa região deve ter uns 3. Então, assim, explodiu. Mas ela pagou um preço, irmão, de morar de aluguel num apartamento de 50 metros quadrados, tendo morado num apartamento de 1 milhão. Ela pagou o preço de andar num carro bem velhinho, tendo trabalhado, vivido com um carro muito melhor, por conta de uma visão. Estou falando de uma pessoa ímpia, irmãos. Não sei nem se ela, talvez até possa ter ser crente. Mas aqui não é o mérito isso, eu estou falando da visão. Quando você tem uma visão, irmãos, nada te rouba daquele lugar, a não ser que você desista. Então não desiste, irmão. Não desiste, minha irmã. Vá até o final. Lá em casa, irmãos, a gente tem algumas iniciativas de negócios. Eu tenho focado mais no meu trabalho para poder sustentar a casa, e Michela está correndo com várias coisas, irmãos. Semi-joia, trabalha com suplementação, está voltando a trabalhar com nutrição. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco tempo a gente vai estar num outro patamar. Porque vai dar certo. A gente não tem dúvida disso. E alguém vai levantar. É porque ela é esposa de pastor. É porque ele é pastor. Mas ninguém está vendo o corre agora. Ninguém está vendo o que a gente está abrindo mão financeiramente para poder ela fazer aquilo acontecer. Ninguém está vendo que, mesmo cansado, depois de toda uma jornada, segunda-feira ela está dando treinamento, sexta-feira, às vezes, no domingo, como já aconteceu, né, Vaguinho? Quantas e quantas vezes, irmãos? Aí depois, no final, ela
ela nasceu com esse dom, ela fala muito bem, então por isso que é mais fácil para ela. Não, irmãos. São anos. Michela já trabalha com semijoia há muito tempo. Algumas das amigas dela que fizeram a mentoria como ela, para aprender tudo como funciona, como fabrica e tal, já estão deslanchando. E muitas vezes ela se cobrava porque ela não tinha tempo para poder dividir com todas as coisas. Mas uma hora vai acontecer. E quando essa hora acontecer, irmãos, ainda assim vão ter pessoas que vão falar. Então qual é o ponto? Não se importa com o que vão falar, irmãos. Vai lá e faça. Deus te deu um sonho, te deu um objetivo, te deu um plano. Vai lá e cumpre. Porque senão não pode ficar marcado na história. Você pode virar um livro, sabe? Assim como João Marcos escreveu algo que ficou marcado na história. Assim como José que virou uma referência. Tu acha que era fácil chegar ali para ele naquela época, ali, dentro da cisterna, permanece firme que tu vai ser muito lembrado. Tu vai ser um dos caras mais pregados em todas as igrejas no mundo. Imagina! Então, irmãos, volto a te perguntar, qual o seu sonho? Não o seu, mas o que Deus plantou no teu coração. Ele vai se cumprir. Basta você não temer, somente crer. Amém?